Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal do Renascendo Após a Maternidade. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto recorrente aqui no canal, nos meus atendimentos, no programa online Renascendo Após a Maternidade e que eu me esforço e continuo estudando arduamente para te apoiar a lidar, a administrar e quem sabe até mesmo eliminar a culpa materna da sua vida. Vem comigo que eu quero te apresentar uma forma muito eficiente de você descobrir em que nível está a sua culpa materna e o que você pode fazer então para lidar com esse sentimento. Se você não me conhece, eu sou a Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães, idealizadora do programa online Renascendo Após a Maternidade e do grupo terapêutico online Renascer. Eu sou mãe do Davi, de 4 anos, e do Lucas, de 3. E constantemente também lido com a culpa materna na minha própria vida, né? Estou sempre aprendendo a administrá-la e também em alguns momentos a eliminar algumas culpas, e é sobre isso que eu quero te contar no dia de hoje. Com o meu trabalho e constantemente tendo que responder perguntas sobre culpa, eu comecei a criar, vamos dizer assim, uma metodologia, né, para identificar essa culpa, para refletir sobre essa culpa e tomar ações para que essa culpa deixe de existir. Então, a culpa ela sempre vai aparecer no nível novo, ela sempre vai ser uma culpa de algo novo. E sempre que essa culpa nova aparece na nossa vida, a gente precisa identificar em que nível ela está, que é o que eu vou te apresentar hoje, tomar algumas reflexões para que você entenda se é uma culpa que realmente é sua e se for, o que você pode fazer para administrá-la. E isso também eu vou te dar ferramenta para que você faça isso ainda hoje, então fique até o final. E mais do que isso, você tem que deixar esse sentimento ir embora, né? Então a culpa chega, a gente sente, a gente faz essa série de reflexões, toma ações para administrar essa culpa e deixa ela ir, né? E deixa ela embora. O que a gente não pode é se agarrar nesse sentimento e achar que viver com essa culpa é normal de mãe. Sentir culpa é normal de mãe. Culpa materna, ela realmente sempre vai existir. Sempre vai surgir uma nova. A gente lida com uma, daqui a pouco a gente substitui por outra. Tudo bem, eu não acredito que há formas da gente nunca mais sentir culpa materna. Mas eu acredito sim que se a gente tiver ações, se a gente olhar para essa culpa com cuidado, a gente consegue tirar coisas positivas dela e mais do que isso, deixar ela embora. Então, vamos lá para o computador que eu quero te mostrar quais são os 3 níveis de culpa materna e uma ferramenta digital para você descobrir qual é o nível da sua culpa. Bom, estamos aqui no meu computador onde eu quero te mostrar os 3 níveis de culpa materna. Eu quero ressaltar que não está dividido em nível no sentido de que o nível mais 3 é uma culpa maior, uma culpa mais potente, tá? A ideia de nivelar a culpa materna é para que a gente tenha muita clareza das culpas que a gente consegue administrar e também daquelas que a gente consegue eliminar na nossa vida. O nível 1 de culpa é o medo dos 3 Fs, né? O que são os 3 Fs? É o medo de faltar, de falhar e de frustrar com o bebê. Quando a gente sente esse medo e a gente tem a possibilidade de fazer algo que vá faltar, falhar ou frustrar, a gente gera uma culpa, né? Uma culpa porque nós não desejamos nenhum desses sentimentos aos nossos filhos. A gente não quer que eles sintam a nossa falta, a gente não quer falhar com eles, nem que eles se frustrem, né? Mas é interessante esse nível 1 de culpa, porque todos esses sentimentos, embora não sejam sentimentos que a gente deseja para os nossos filhos, são sentimentos que eles sentirão ao longo de toda a sua vida. E a partir do momento que a gente, para não se sentir culpada, deixa de faltar, né, deixa de falhar e deixa de frustrar essas crianças, a gente não está ensinando a elas a lidarem com esses sentimentos. O nível número 2 é o medo dos outros. O que é isso? É o receio do julgamento do outro. Esse nível de culpa, ele é o mais fácil de ser eliminado na nossa vida.
Em que sentido, né? A partir do momento em que a gente faz as reflexões do porquê que a gente está com receio do julgamento alheio e se isso faz sentido realmente para a gente. Então, em um momento que nós temos tantas informações acessíveis e que a gente está tão focado em seguir padrões de maternidade, métodos infalíveis, é muito fácil a gente se sentir culpado por não conseguir colocar tal teoria em prática no nosso dia a dia. E muitas vezes o que acontece é que, apesar de tal teoria ser linda, maravilhosa, quando a gente para refletir, não faz sentido para a nossa vida, não faz sentido na nossa realidade, pelo menos não da forma como estão pintando. Talvez tenha que se ter algum ajuste, né, alguma adequação para a realidade da família, enfim. Então, é o tipo de culpa que a gente consegue eliminar a partir do momento que a gente para refletir se aquilo realmente faz sentido para a gente. E o nível número 3 são o medo dos erros reais, né? O medo de ter atitudes que não deseja. Todos nós temos atitudes que a gente não deseja ter com os nossos filhos, que a gente julga não ter sido a melhor atitude, né? E isso são erros reais, a gente realmente erra com os nossos filhos. E muitas vezes esses erros vão gerar culpas, né? Então, por isso este é o nível número 3 de culpa materna. E é uma culpa que a gente vai sentir, mas que a gente pode administrar se a gente tomar algumas ações mediante a entendermos, né, o porquê que nós estamos nos sentindo culpados. E se você quer descobrir qual que é o nível da sua culpa materna, você precisa fazer o quiz que eu elaborei exatamente para que a gente não fique na teoria e que você descubra na prática qual é o nível que se encontra a sua culpa. O quiz para descobrir o seu nível de culpa está no meu site. Se você ainda não conhece, é o renascenaposamaternidade.com.br. Lá você vai encontrar então esse quiz. Você vem aqui no enviar e ele vai abrir as perguntas para você responder. É um teste super rápido de ser feito, leva em média 2 minutos e pouquinho. Cada pergunta você vai ter a descrição do que significa esses números, né? Então, o quanto você tolera ficar longe do seu filho? Escolha numa escala de 1 a 5, sendo que 1 é nunca, eu nunca tolero ficar longe do meu filho. Até 3 é de vez em quando eu consigo ficar longe dele. E 5 é sempre consigo ficar longe do meu filho. Então, você vai marcar a alternativa que mais se adequa à sua realidade. E aí ele vai gerar nova pergunta. Aqui você tem uma barra que vai te mostrar o quanto você está próximo de concluir. Então, um teste. Após você colocar todas as respostas, ele vai te dar, então, a resposta de qual é o nível, né, da sua culpa. No caso desse daqui, deu medo dos 3 Fs. E aí eu explico um pouquinho sobre que nível é esse, por que você caiu nesse nível de culpa e dou alguma dica, né, do que você pode fazer para administrar essa culpa materna. Bom, então esses são os níveis de culpa e o quiz que eu criei para que você descubra a sua, né? Qual que é o nível que está aí a sua culpa. Mas mais do que descobrir esse nível, a gente precisa entender o que fazer com a culpa, né? Existem culpas que, como eu disse aí na tela, mostrando os níveis, a gente consegue eliminar da nossa vida. E existem culpas que a gente precisa tomar ações para que a gente administre o nosso sentimento e aja de uma forma melhor no outro momento. E com isso, né, surgiu também um infográfico, um material onde você vai ter um passo a passo para você aprender, né, a administrar a culpa ou, quem sabe, eliminar. Para ter acesso a esse infográfico é muito simples, é só você clicar no link que vai aparecer aqui em cima do vídeo ou que vai estar aqui na descrição embaixo, em cima também pode ser que esteja se você estiver no Facebook. Clica lá, deixa o seu e-mail e vai direto para sua caixa de e-mail o infográfico. O que eu recomendo? Que você mande imprimir o infográfico e deixe num local bem visível. Surgiu a culpa, vá para frente desse infográfico, faça as suas reflexões e entenda como que você pode deixar esse sentimento ir embora. Desta forma, você vai estar lidando com algo que é natural, normal da maternidade, mas de uma forma positiva, tirando reflexões e aprendizados para agir
melhor num outro momento. Afinal, o que passou a gente não muda, mas a gente pode sim tomar ações para mudar o que vai vir ainda aí no nosso futuro. Bom, eu espero de verdade que você se sinta apoiada com esse material todo que eu preparei para você e que isso melhore muito a sua maternidade. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.